Oi, meninas, hoje a gente vai fazer uma atividade. Para quem não consegue praticar a sobrancelha em modelos, agora, quem não tá conseguindo atender, a gente vai praticar no papel. Deixa eu precisar de um lápis, uma régua, uma borracha. Quem não tem a régua pode usar o paquímetro, tá? A gente vai usar uma folha sulfite. A gente vai fazer umas 5 sobrancelhas cada folha. Ó, vamos fazer uma base. Três, 4, 5, certo? O começo da nossa sobrancelha geralmente tem 2 centímetros. Lembra a nossa regrinha? A, B, C e D. Vocês lembram? Deixa eu pegar outra folha aqui. Ponto A, começo. Ponto B, final. Ponto C seria o arqueamento. E ponto D, o tamanho, né? Então, eu vou colocar aqui ponto A. É o começo. O ponto B é o final. O ponto C é o arqueamento. E o ponto D seria o tamanho dela. Ó. Lembra? Começo da sobrancelha, quando a gente tá atendendo e usando o paquímetro, é sempre dividido por 2. Final da sobrancelha, a gente usa o lápis no canto do nariz e canto do olho, né? Então, a gente não usa o paquímetro. O ponto C é o arqueamento. O arqueamento seria o quê? Seria o D dividido por 3 vezes 2. O D é o tamanho. O tamanho seria o quê? A mais B. A mais B dá o tamanho que é o D. Substitui o D dividido por 3 vezes 2, que a gente vai achar o arqueamento. Lembram? Agora, voltando aqui, vai ficar mais fácil. Geralmente, a nossa sobrancelha tem 2 centímetros de distância. Vou usar a régua. Vocês vão no meio da linha, mais ou menos, e vão marcar 2 centímetros. Aqui, 0 ao 2. Marcou? Dividido por 2. Dividido por 2. Tudo que der aqui, vai dividir por 2. Vai dar 1. Vocês vão marcar aqui. 1. Certo? Agora, a gente já achou o ponto A, que é o começo da sobrancelha. Agora, vamos achar o final da sobrancelha. Vamos medir ela. Geralmente, a sobrancelha brasileira tem entre 4,5 a 5 centímetros. Vamos pôr 5 centímetros, ó. 0.
ao 5. Boto 5 ali. Marca ali. Certo? Temos o tamanho dela. Agora, vamos fazer o quê? O arqueamento. O arqueamento é o que mesmo? O tamanho dividido por 3 vezes 2. O tamanho dela seria o 5. Divide 5 dividido por 3 vezes 2. Vai dar 3,333. Vocês vão colocar do ponto A. Vocês vão no 3, conta vírgula 3. 1, 2, 3. Ali. Vai ali de novo. E marca. Certo? A gente já achou os pontos agora. O que que vamos fazer? Vamos para o arqueamento dela. Vocês vão subir 1 centímetro para arquear essa sobrancelha, ó. Bem no ponto do arqueamento, vocês vão subir 1 centímetro. Certo? Esse vai ser a nossa sobrancelha levantada, nosso arqueamento. Agora, vamos fazer a largura dessa sobrancelha. Geralmente, a sobrancelha é entre 8, 0,8, 0,9. Vamos fazer entre 0,9. O começo da nossa sobrancelha, ó, o ponto A. Vou colocar a régua ali. Vai marcar 0,9. Do outro lado também. Tem que cuidar para não colocar 1 centímetro a mais, que já dá diferença. Feito? Aí, agora, do nosso ponto de arqueamento, a gente vai subir mais 5 milímetros. Que vai ser a largura do nosso arqueamento. Pronto. Feito isso, agora a gente vai ligar os pontos. Ó. O ponto A. Esse aqui seria o ponto A. O ponto B, o ponto C e o ponto D. Essa ligação a gente faz com a linha, lembra? Ó, aqui já desci muito, ó.
E assim vocês vão treinando, vocês podem fazer o começo mais fino, ou mais largo, o arqueamento mais largo também, ela mais comprida, mas geralmente a sobrancelha, o tamanho dela, ó, A, B, C, D. Geralmente o começo dela tem 2 centímetros. O ponto B, que é o final dela, é entre 2 também, entre 2 a 3. Arqueamento. É entre 2 a 3 centímetros. O ponto C é o arqueamento, né? O arqueamento geralmente é a metade do começo da sobrancelha. A largura do arqueamento é a metade do começo da sobrancelha. O ponto D geralmente é 5, ó, metade. E o tamanho dela, que seria o ponto D, geralmente 5 centímetros. Vamos fazer outra. Vou fazer uma aqui um pouquinho maior ela. Vamos usar 2 centímetros novamente, que é o começo. Vamos usar uma sobrancelha aqui, ó, tudo que vocês forem fazer, vocês marquem, tá? Aqui o ponto A, eu usei 2 centímetros. O tamanho dela eu vou usar 6. Marcou ali 6. Certo. Agora, vamos fazer o quê? Ó, o tamanho dela, que seria o 6. 6 dividido para 3, 2 vezes 2, 4. Fusão, aqui, ó, no 4, para achar o arqueamento. Certo? Agora, a gente vai subir 1 centímetro novamente. Que é o arqueamento. E vamos fazer a largura agora dessa sobrancelha. Parte da frente do ponto A. Essa daqui a gente usou 0,9. Essa vamos usar 10. Centímetros, 10 milímetros, que seria 1 centímetro aqui, ó. E a largura dessa sobrancelha aqui foi usado 5. Vamos usar 6. 7. Vamos usar 7, fazer ela um pouquinho mais larguinha pra ver. Cinco, 6, 7.
Pronto, agora vamos ligar os pontos. No começo da sobrancelha, tenta não deixar ela reta. Assim. Lembra de fazer ela um pouquinho mais deitadinha, que ela dá um arzinho mais natural. Ó, levemente deitadinho. Vamos ligar os pontos. Ó. Ficou mais bonitinha, mais larguinha. E as outras vocês vão treinando em tamanhos diferentes. Que nem toda sobrancelha é igual. Vocês podem fazer um pouquinho mais arredondadinha, se não quiser fazer tão quadradinha. Aqui, como é marcação com régua, ela fica bem marcada. Vocês podem estar treinando também em pintar ela. Tem algumas meninas que têm dificuldade em estar pintando com lápis. Aqui ela é mais arredondadinha. Ela não tem esse bicão aqui. Quando a gente vai pintar a sobrancelha, encosta o lápis na sobrancelha e sempre o movimento vai e vem. Ó, não tira o lápis do papel, porque se vocês tirar o lápis do papel, vocês vão acabar fazendo assim, ó. Daí pode ficar marcado, tá? É bom treinar que vocês vão treinando precisão da mão. A cauda que sempre pode ficar um pouquinho mais escurinha. Quem tem um lápis 6B pode usar, tá? Só não vou usar porque o meu é muito pequenininho.
Ah, e outra coisa, eu tava fazendo o desenho pra vocês assim. Eu não consigo pintar aqui. Então, é a mesma coisa quando eu estiver fazendo a sobrancelha. A gente não consegue ficar só de um lado. A gente vai andando em volta da cliente. Então, vai virando a folha, como fica melhor. Parte da frente, sempre mais clarinha. Ó, a parte de baixo mais escurinha, mais marcadinha. E vão aliviando um pouquinho o lápis na mão, pra ficar mais clarinho. Ó. Parte de cima da sobrancelha, do começo, sempre mais clarinho que a parte de baixo, tá? Aí vocês façam umas 5 sobrancelhas na folha, treinem, façam um desenho e pintam ela. E vou pedir pra vocês me mandarem foto, tá? Pra gente estar arquivando no sistema as notas, porque essas atividades vão valer nota, não vão substituir as aulas, mas vão tá acrescentando nota pra vocês. E é bem bom treinar. A gente fica com mais precisão nas mãos. Lembra sempre de colocar o lápis e ficar em movimento vai e vem. Não fica procurando, tá? Sempre coloca o lápis e movimento vai e vem. Tenta não apertar o lápis, senão vai ficar muito marcada, vai ficar muito grosseira. Mas é uma sobrancelha mais delicada. Certo, meninas? Quero que vocês treinem a rena também. Quem não tiver alguém pra treinar, treina no braço, na perna, aonde conseguir. Vou fazer o desenho dela aqui. Eu vou fazer ela igual a gente tava fazendo no papel. Tentar fazer aqui sozinha. Vou usar uma caneta que é melhor pra marcar. Ó. Vou fazer a sobrancelha de tamanho 6 centímetros. Quem conseguir, tiver alguém pra ajudar, é melhor pra segurar a régua. Seis centímetros, vou deixar 2 centímetros aqui de distância. Deixa 2 centímetros, mais 6 centímetros aqui. Vai dar uma sobrancelha bem grande. Seis dividido por 3 vezes 2, lembra? 6, pra gente achar o arqueamento. Dividido para 3 vezes 2, 4.
Aqui. Se ela vai ser reta, eu não sei agora. Vamos subir os pontos ao arqueamento. Vou subir 1 centímetro pra cima desse arqueamento. Subir. Vamos fazer a largura do começo da sobrancelha. Vamos fazer igual aquela mais larguinha que foi feito. Foi feita 1 centímetro. Tudo que vocês fizerem um lado, faz do outro também, tá? A gente já tem a distância do arqueamento, agora vamos fazer a largura do arqueamento. Vamos fazer 0,5. A gente usou 5 ali. Deixa eu conferir. A gente usou 7. Usado 7. Agora a gente vai ligar os pontos. Agora ferrou-se com a mão só. Ó, essa é a minha sobrancelha. Tive uma ajuda pra fazer a marcação, que não dá de fazer sozinho. Vocês vão treinar a rena. Se vocês não gastam a rena de vocês, tá? Vocês usam uma tinta, tinta guache, tinta de tecido, qualquer coisa. Se vocês não tiverem nenhuma tinta em casa, vocês podem pegar uma colher de café, pouquinho, tá? Uma colherzinha de chá. Uma colherzinha de chá, de café e uma colherzinha de água. E vocês misturam e deixam ela agir uma hora, mais ou menos. Aí depois vocês podem estar usando a pigmentação desse café pra estar treinando. Não gastar a rena de vocês, porque também vocês vão ficar com a sobrancelha marcada no braço, né? Lembra? Nunca começa do início da sobrancelha aplicando a rena, tá? Porque senão ela vai agindo e é um ponto que a gente quer deixar mais claro. Aplica.
Mesmo não sujando muito fora do desenho, é muito importante vocês limparem essa sobrancelha ao redor com palito, não com cotonete. A haste do cotonete ela é muito larga, o palito é melhor. É importante limpar porque vocês têm um acabamento mais bonito. Mesma coisa no limpar, encosta o palito na pele, ó, fica o movimento vai e vem. Olha, tem uma veia aqui. Mesma coisa em cima. Ó, ela fica mais desenhadinha. A parte da frente da sobrancelha, se vocês querem fazer uma rena 3D, por exemplo, uma ombré, que é a parte da frente mais clara. Terminou de aplicar o corpo, vocês vão aplicar a parte da frente. O início da sobrancelha. Ó, de cima para baixo. Sempre mais deitadinho, nunca reto. Parte da frente, sempre um pouquinho mais pra frente. Parte de baixo, desculpa, sempre um pouquinho mais pra frente, que é a parte de cima. Se for uma sobrancelha toda marcada, vocês vão deixar agir quanto tempo? 20 minutos. Se vocês querem uma sobrancelha mais clarinha na frente, quem não é acostumada, não gosta muito escura, vocês vão limpar, deixar ela 10 minutos. Vocês podem fazer em 3 etapas, tá? Cinco minutos. Marcou 5 minutos depois que terminou a sobrancelha. Vocês vão tirar o excesso.
tirou o excesso, ó. Vocês não podem deixar assim marcado. Vocês têm que fazer um degradezinho. Depois que tirou, vocês dão uma puxadinha. E a hora que deu 10 minutos, vocês tiram mais um pouquinho dela. Só que agora, vocês não vão tirar a parte de baixo, que foi tirado um pouquinho, mas aqui vocês não vão tirar. É assim que faz uma sobrancelha degradê, tá? É colocando tudo e tirando aos poucos. Não é ir colocando aos poucos. Comecinho, deixa 5 minutos, tira um pouquinho. Deu 10 minutos ao total, tira mais um pouquinho. Depois disso, deixa 20 minutos ao total. Não vão deixar 5 mais 10, depois mais 20, tá? 20 minutos é o tempo que a rena leva pra agir. Tem pessoas que gostam vão no salão, fazer atendimento, coloca a rena pra tirar em casa. É a mesma coisa que hidratação de cabelo. É aquele tempo ali de agir e depois ele não age mais, tá? Mal não faz. A rena, ela não prejudica. Pelo contrário, ela fortalece os fios. Perguntas sobre a rena. Uma pele oleosa. Dura mais ou menos quanto tempo a rena na pele? Dura em média, máximo 5 dias, de 3 a 5 dias, uma pele muito oleosa na pele. Ela atinge o pelo, porém na pele ela não fixa por conta da oleosidade da pele. Uma pele mista seca, em torno de 10 a 15 dias na pele. No pelinho ela dura uns 30 dias. Quando a sobrancelha é muito clarinha, a gente vai usar um castanho claro, por exemplo. É sempre bom a gente intercalar essa rena. Um mês faz com rena, um mês faz sem rena, para não ter excesso de pigmento no pelo. Porque por mais claro que seja o fio, colocou o castanho claro, se tu ir pôr muito pigmento de rena em cima, vai acabar ficando preto. Então, vai ficar uma loira de sobrancelha preta, não vai ficar legal. Então, sempre dá deixar bem ciente para a cliente, para ela fazer intercalar, para ela ter essa noção, porque rena, ela é bem viciante. A gente vai fazendo, a gente acorda com a sobrancelha prontinha, a gente quer sempre a sobrancelha certinha. Então, é sempre bom falar isso. Grávidas podem fazer sobrancelha de rena? Podem, a partir do 3º, 4º mês, indicado. Ah, mas não sei quem falou que faz, não tem problema. É assim, quando a gravidez, o que a gente puder evitar, é melhor evitar. Então, pra gente não tá correndo risco, então é melhor não fazer. Sempre lá pelo 3º, 4º mês. Daí volta ao normal. Certo?
O que mais que eu queria falar da rena? A rena, ela tem uma duração de 3 meses, 4 meses, depois de aberta. Depois ela perde a força do pigmento. Vocês não jogam fora esse pigmento. Vocês guardem e usam para sobrancelhas mais clarinha. Por exemplo, um castanho médio. Para uma pele morena. Vocês podem estar usando para uma pele loira depois. Porque ela vai ficar clarinha, ela não vai ter a mesma força. Então, ao invés de vocês jogarem esse pigmento fora, vocês podem estar guardando, marca ali no potinho, que é o pigmento mais fraco. Vocês podem estar usando para esse tipo de pele, certo? Tentem fazer com a tinta, ó, tentem sujar bem a sobrancelha, para você estar treinando o limpar. Porque é no limpar que vocês estão se perdendo também, que é muito importante. Ó, tá vendo que o preto aqui, ele sai? E vão usar uma cor mais escurinha, né? Não vão colocar uma cor clara que dá pra ver a linha. Ó, eu quero que vocês tenham a noção da sobrancelha, do desenho da sobrancelha. Quero que vocês memorizem o desenho da sobrancelha. Que vocês vão lá, às vezes fazem o desenho bem bonitinho, vão lá, colocam a rena, e na hora de limpar vocês perdem o desenho. Essa tinta é ruim de limpar. É tinta a óleo. Deixa a mão bem pressionada. Aqui eu tô esfregando assim, ó. Mas na sobrancelha não dá por causa dos pelinhos, então vocês têm que ir depositando a rena pra entrar bem o produto no meio dos pelinhos. Porque senão ela fica falhada depois. Vou limpar essa parte aqui de cima agora. Ó. Essa parte aqui, ó. Faltou um pouquinho de tinta de rena. Ó, lembra se ficar aqueles buracos assim, ó, de rena. Depois que agir, ele vai ficar manchado. Vai ficar mais claro, então sempre tem que cuidar. Vocês não podem ter pressa pra fazer a sobrancelha. A velocidade que vocês vão fazendo a sobrancelha é a prática.
esticada e uma degradê. Certo? Pratiquem. É muito importante. Depois me mandem fotinhos de como vai ficar.